Boa noite, bem-vindos ao Bela Saúde. Que prazer que é estar aí com você na sua casa e você também é muito bem recebido por nós aqui no Bela Saúde. Toda quarta-feira nós estamos aí com você e temos reprise na quinta-feira também, às 14h30, logo após o Jornal do Daércio. Então, se você perdeu o Bela Saúde da quarta-feira, você pode assistir na quinta-feira, não é isso, Cudelé? Sim, Cris, toda quarta e toda quinta. Logo após o Jornal da TVM e logo após o Jornal do Daércio. E agora está começando esse friozinho, né, Escudeiro? Hoje já está um tempo mais friozinho, essa quarta-feira, está entrando no frio e entrando no frio começa as viroses. Cris, não tem jeito. Não virose tem. E mais virose. Virose que pega garganta, nariz, seios da face. Então eu vou ter sinusite, amidalite, rinite, otite e, de vez em quando, esse vírus desce para o intestino e aí nós temos diarreia, vômito e as complicações da virose. Às vezes vai precisar de antibiótico, tratamentos mais sofisticados. Nós vamos falar de tudo isso para você saber mais, porque as viroses virão. Então, nós vamos discutir essas formas de tratamento daqui a pouquinho. E, na verdade, hoje também, né, muitas vezes a pessoa fala, tá com o nariz correndo, um pouquinho de febre, é virose. Nem tem um diagnóstico correto, é virose. A virose, na verdade, ela virou a grande vilã, né? Tudo que não sabe direito o que é, que não conseguiu dar um diagnóstico, é como se colocasse tudo num lugar só e dissesse tudo é virose. Não. Tudo é virose. Precisa fazer o diagnóstico. Tá. Mas é que hoje em dia realmente o termo virose tornou até que popular. E é um campo muito grande, é uma área muito vasta da medicina. Cris, vasto, muito estudado, estamos cada vez aprendendo mais. Esse Covid nos assustou. Que é uma virose, né? A dengue, que está aí, outra virose. Todas as viroses que a gente conhece, inclusive causando meningite, causando infecções graves, perigosas, pneumonias de difícil tratamento médico. Sabemos que para as viroses não existe um antibiótico. Na verdade só se usa antibiótico quando ele é associado a uma Quando essa bactéria, virose, né? Diminuiu tanto a imunidade da pessoa que algum ser ali que vive com você, chamado bactéria, se aproveita e cria uma infecção bacteriana. Aí nós precisamos de um antibiótico para matar essa bactéria. Então as viroses geralmente é o tempo, é a imunidade que vai fazer. Imunidade da pessoa principal, alguns cuidados gerais e o principal, a pessoa responder com anticorpos contra esse vírus. Na verdade, passamos por uma pandemia de uma virose que foi o coronavírus. Agora, será que em 2023 tem algum outro vírus querendo chegar aí, né? Esse também é um tema que nós vamos conversar. Nós vamos discutir daqui a pouco. Quem que vai estar aqui com a gente? Um otorrinolaringologista, o Dr. Victor Santos, para tirar essas dúvidas. Ele fala com muita clareza, muita facilidade, com palavras que você vai entender. Não tem dificuldade. Para mexer com as pessoas pequenas, ou seja, as crianças têm muita virose, principalmente em idade escolar e na entrada do inverno, e também, o que a gente acha bem perigoso, os idosos que sofrem muito com as doenças do inverno, Cris. Então a virose, gente, para a gente pensar, ela vai desde o bebê até a pessoa de idade, né? Então ela não escolhe quais pessoas, ela pega toda essa... Não tem a idade, raça, né? idade, crença, todo mundo pega. Todo mundo pode pegar uma virose. Então, e isso vai ser o nosso tema de hoje. Mas agora nós vamos para um rápido intervalo. Voltamos já já. Não saiam daí. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e o bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais.
Estamos de volta no Bela Saúde, recebendo aqui o Dr. Vitor Santos, otorrinolaringologista da nossa cidade de Matão. É um prazer enorme estar recebendo o Dr. Vitor. A gente vai falar de um tema hoje que está começando, já está começando, a virose está entrando, já começou o friozinho vindo, virose vem. Bem-vindo ao Bela Saúde novamente, Dr. Vitor. Obrigado, eu agradeço o convite, mais uma vez estar aqui, é um prazer estar aqui com vocês. O Dr. Vitor está aqui há 10 anos, é isso? Quase 10 anos. Quase 10 anos? Sim. Nossa, eu falei que agora, essa época do ano, o consultório... Aumenta bastante, muda um pouquinho o perfil, a gente já começa as doenças do inverno, né? E aí tem bastante coisa pra gente falar. Bom, pelo sotaque, não tinha perguntado da onde de novo, para quem não sabe em casa, da onde o Dr. Vitor está vindo? Eu sou de Minas, sou do interior de Minas, e por isso que ainda tem esse sotaque aí que é difícil perder. Tá vendo, gente, como ele é gente boa? Mineiro, todo mineiro é gente Cris, boa, né? E você perdeu o sotaque. Eu perdi. Mas ela está aqui há quase 40 anos, então perde o sotaque mesmo. Mas é que esse sotaque é de que cidade você? Minha cidade chama Carandaí, fica na zona da Mata Mineira, próxima a Belo Horizonte. Então tem um sotaque mais forte. O meu sotaque, como é perto mais de Muzambique, como é perto mais de São Paulo, o sotaque não é tão, né? Menos diferenciado, é menos diferenciado. Doutor Vitor, você tem um casal de filhos? Tem um casal de filhos, o Guilherme, de 8 anos, e a Beatriz, de 6 anos. Que, nós vamos discutir no assunto, tiveram virose. Porque ele fala que filho de médico não fica doente. O doutor Vitor está aqui, Fica. Doutor Vitor, pergunta principal, o pessoal lá em casa quer ouvir. Qual é a principal característica de uma virose? Porque o termo é muito amplo, aberto, né? Mas qual as principais características de uma virose? O termo é bem abrangente. Qualquer doença causada por um vírus, a gente pode considerar uma virose. Quando a gente fala virose no cotidiano, no dia a dia, a gente está se referindo a essas doenças comuns do dia a dia, autolimitadas. Então a gente tem dois grupos principais, as viroses respiratórias e as viroses gastrointestinais. Então, vias aéreas superiores, principal, e gastrointestinais. Exatamente. Os sintomas das respiratórias, aquele secreção no nariz, febre, a tosse, e as gastrointestinais, por outro lado, náusea, vômito, diarreia, também podendo ser acompanhado por febre. Então, agora vamos, pessoal em casa, muitas vezes a gente, mas isso é virose também. Quais são as mais comuns? Vamos supor, o pessoal não sabe, herpes pode ser uma virose, muitas vezes o pessoal não sabe, acha que virose fala que é uma gripe. Gripe, tosse, o pessoal acha que virose é isso, é gripe, tosse ou gastrointestinal, né? Mas tem outras viroses, né, que como a gente poder falar para o pessoal em casa, quais são as viroses mais comuns, aquelas que muitas vezes a pessoa nem sabe que é uma virose? Então, as viroses mais comuns realmente são os resfriados, as doenças respiratórias agudas, né? Mas a gente tem várias viroses. Uma hepatite pode ser uma virose? Uma hepatite é uma virose. A gente tem as viroses já quase controladas por conta da vacinação. Então, quando a gente fala em sarampo, cachumba, rubéola, a gente também está falando em virose. Febre amarela. Febre amarela também. AIDS também é uma virose. Dengue. Dengue é uma virose. Então, muita gente sabe como é abrangente, como é grande, né, esse meio da virose. É muitas doenças que a gente fala que hoje é considerado uma virose. E no meio desse pacotão aí, 2023, virose nova? Porque coronavírus 2020. O coronavírus já aposentou, né? Graças a Deus ele aposentou. A Organização Mundial de Saúde falou, mas ainda tem gente tendo intensidade menor, variante parece que menos virulenta, mas tá aí, não vai sair da imunidade, virão outras cepas, verdade seja dita, a gente não sabe se daqui 100 anos, se daqui alguns anos, Deus é que tem a resposta, os vírus estão tentando se alimentar, e nós somos alimento, né? Então, virose nova de 2023, o que temos de notícia Exatamente. nova? O coronavírus, ele deixou de ser uma preocupação, vamos falar assim, embora ainda tenha circulação. Para quem é pai e mãe, se lembra muito bem do final do ano passado, início desse ano, com a síndrome mão-pé-boca, que é uma coxsackie-virose também, que judiou das crianças. Mas bebê que foi pego, qual idade? Criança e idade escolar. Idade escolar? Na muito escola, contato. Muito contato e muita transmissão. E agora uma virose que está gerando uma certa preocupação, uma virose gastrointestinal, é o norovírus, que
também causa sintomas gastrointestinais, vômito, diarreia, febre, dor de cabeça, que também tem por características de acontecer em lugares que ficam muita gente aglomerado, confinado, por exemplo, como cruzeiros, por exemplo, escolas, onde a transmissão do norovírus é bem rápida, bem intensa. Orofecal. Transmissão orofecal. Então, de alimentos contaminados... seria... Alimentos contaminados e transmissão pessoal, né? Através de uma mão que não foi tão bem limpa. Os sintomas são iguais ao rotavírus normal ou alguma coisa diferente? É bem parecido. Ela tem a característica de pegar idades mais avançadas, então pega também crianças mais velhas e até adultos, né? E o rotavírus, por conta da vacinação, a gente vê cada vez menos, embora o rotavírus tenha sintomas mais graves. Então, o rotavírus seria mais grave que esse novo, esse novo que está chegando, que é o norovírus. Exatamente. Na verdade, não é novo. É que agora teve uma sequência de transmissão mais importante e aí que já começa a preocupar as então, principal, autoridades de saúde. Vômito importante e diarreia. Vômito, náusea, diarreia, podendo ter também febre e dor de cabeça. É bem comum. O doutor falou uma coisa importante, a mão que contamina mais do que... Porque muitas vezes na virose o pessoal fala, não vou chegar, não vou te dar um beijo. Não vou dar um beijo porque eu tô com mas gripe. Na verdade as viroses, parece que, pelo que o doutor fala, pelo que eu estou lendo, é mais a mão contamina mais, é mais fácil passar. Os vírus estão nas secreções. E na hora que a gente está ali com aquele nariz sujo, que a gente vai espirrar, o primeiro reflexo que a gente tem é levar a mão, né? Seja na boca, no nariz. E é justamente a mão que depois vai cumprimentar uma pessoa, que encosta numa maçaneta, e aí gera todo o ciclo de transmissão. E aí começa a distribuir o vírus entre as pessoas. Eu acho que é hora, Cris, de falar. Não vamos esquecer a herança do Covid, o álcool em gel. Mas as pessoas esquecem, porque no começo todo mundo realmente tinha álcool em gel em tudo quanto é canto. Agora as pessoas estão realmente deixando um pouquinho de lado e acaba que esquecendo, né? Cabe ao Bela Saúde lembrar, voltem a usar álcool em gel, que é um meio de prevenção de virose importante. E lavar as mãos também, sempre importante. Lavar as mãos, asepsia é importantíssimo. A gente tinha até tinha panfletos que ensinava como lavar a mão, então não vamos esquecer isso. Isso não é passado, gente, é sempre presente. Isso, mesmo que não seja o coronavírus, outras viroses podem vir através da mão contaminada, né? Então, álcool e lavar as mãos é muito importante. Vitor, eu acho que a gente tem preocupação com rotavírus, coronavírus, é a diarreia e vômito. Isso faz criança principalmente, mas também idoso, desidratar. Qual é um bom jeito de fazer hidratação em casa? Informação para as pessoas. Então, a gente tem o velho e bom soro caseiro, né? Aquela que todo mundo decorou da televisão, uma pitadinha de sal, um punhadinho de açúcar, água filtrada. Importante fazer. E tomando em pequenos volumes. Mas hoje a gente tem também os isotônicos, que são vendidos em larga escala e podem ser usados, né? Os sais de reidratação oral, que é o sorinho já preparado, vendido na farmácia, que é só misturar na água e também fazer a reidratação em casa. Já facilita bastante até aquela pessoa que não tem necessidade de ir ao pronto-socorro, de ir a um hospital para reidratar via endovenosa, pela veia, fazer em casa, já ajuda bem. Água de coco também, né, Vitor? Água de coco e até o refrigerante. O refrigerante ele pode ser usado como reidratação, embora alguns refrigerantes tenham muito açúcar, e o açúcar no intestino ali, que ainda está se recuperando, não seja muito bom, e o gás também. Então, para a pessoa que está vomitando, pode parecer ali... Eu vejo eles piorarem, viu, Vitor? Um pouco a água pior. de coco, talvez o pH dela, não sei falar, mas melhor, eles aceitam melhor, que tem criança que não gosta, aí o soro caseiro, que não tem lá um gosto tão bom também, mas desce, né? Pequenos volumes para quem está com náusea, mas funciona, a hidratação funciona bem. Últimos casos, endovenoso, né? Quando estiver muito grave, importante. Sim, quando tem o sintoma de desidratação mais grave, aí é importante procurar o atendimento médico para fazer a hidratação endovenosa. Então a maior importância que tem é hidratar. Hidratar bastante. Primeira dica do doutor aqui pro pessoal em casa. Virose intestinal, hidratação. Hidratação. Mas acho que qualquer virose, né? A hidratação é importante, né?
Importante. O líquido, ele Qualquer faz doença, o Cris. organismo... Qualquer doença. Bom, acho que no dia a dia, né? Tomar água é muito Essa importante. turma que você teve em casa, 6 anos e 8 anos, Sim, Beatriz tem 6 anos. já o Guilherme tiveram tem- virose? Porque o povo em casa acha que filho de médico não fica doente, entendeu? Não tem virose. Fica, e parece que com o médico fica O ainda negócio- mais grave. Complica. Complica. A gente teve mais problema com o meu mais velho, o Guilherme, né? Ele entrou na escolinha ali com um pouco mais de 1 ano. E aí foi aquela sequência de uma semana uma semana na escola, 2 semanas em casa. Até que quando ele tinha por volta de 1 ano e meio, ele pegou uma virose importante. Chegou a desenvolver uma meningoencefalite viral. Foi internado, UTI, todo aquele desespero, mas que graças a Deus hoje está Tá vendo? excelente. Filho de médico fica doente, é importante. As viroses acontecem com muita frequência nessa faixa etária. É importante o vó, mãe, pai saber disso. E é engraçado, agora eu vou falar uma coisa, sempre quando é filho de médico parece que as coisas complicam, né? Porque não sei, não tem jeito, sempre complica. Mas agora você me disse uma coisa importante, o mais velho teve mais virose que o mais novo. Sim. Em casa também. Sim, ele começou a ir para a escola numa idade um pouco mais nova, né? E a Beatriz, ela meio que já pegou algumas viroses dele, então meio que ficou preparando ali o sistema imunológico dela, criando uma memória, né? E ela, como ela fez aniversário em outubro, ela entrou já com um pouco mais de 1 ano. Isso também eu acredito que tem ajudado, né? Melhorou que aí ela a já resposta. chegou mais forte. Como é que você age quando algum dos filhos tem uma virose em casa? O que você faz? A gente tenta controlar, deixando um pouco mais afastado que o outro. Infelizmente a gente não tem assim uma rede de apoio, um pai, uma mãe, um avô, né, no caso, que possa ficar com eles. Mas a gente tenta, meio que manda um para a escola, o outro fica em casa, separa um pouquinho as questões dos talheres, tudo, para tentar controlar um pouquinho. Mas quem Porque tem... o pródromo é tudo parecido, né? Aqueles dias Exatamente. de apoio frequentes, né? E quem tem assim mais de um filho sabe que espera mais uns dias, o outro começa a Já sabe que apresentar vai os vir, né? sintomas. Já sabe que daqui dá a em pouco. um, daqui a pouco no outro. Eu lembro quando as meninas tiveram catapora, as duas estavam na escolinha. Uma teve e aí chegou em casa toda marcadinha. Falei, vai tomar banho junto com a outra. Depois as duas para tomar banho junto, que ficou cuidado de uma vez só. Dito e feito. Porque eu falei, não adianta você separar, porque vai ter, não tem acordo. É difícil. Doutor, e essas viroses, tem algum exame de laboratorial que a gente pode fazer? Como que vai saber No diagnosticar? caso do noravírus ou do rotavírus, Isso. o Tem exames? RT-PCR, alguma coisa? Na grande maioria das vezes, o diagnóstico é clínico. É só pelos sinais, os sintomas, pela história do paciente. Existem alguns exames que ele pode lançar a mão, tem até um teste rápido para o noravírus, mas são reservados ali para os casos mais graves ou, às vezes, para alguma pesquisa. Em né? casa, com cuidados, se não desidratar. Exatamente, o tratamento é o mesmo. Reidratação para permitir que aquele organismo se recupere. E como que uma mãe em casa, né, acho que nessa parte nós estamos falando mais a parte superior, né, reconhece que um filho está com uma virose, quando que ela deve procurar uma ajuda, ou quando ela deve ficar só, falar, não, vou cuidar em casa, porque tem virose que dá para você só manter uma criança hidratada em casa. Quando que ela deve procurar uma ajuda? Então, as viroses, elas têm aqueles sintomas clássicos, né, de tosse, nariz escorrendo, febre, no caso das gastrointestinais, a náusea, a diarreia. Quando esses sintomas ficam muito exagerados, a ponto de gerar uma limitação na criança, a criança não come, a criança só dorme, a criança está muito molinha, principalmente aquela criança que fica molinha mesmo tá sem febre, já liga alguns sinais de alerta. Então, se a mãe vê que o olho muito fundo, a boca muito seca, ou está chorando, mas não sai a lágrima da criança, ou parou de fazer xixi, ou está fazendo xixi muito pouco ao longo do dia, são sinais que talvez está na hora de procurar um pronto-socorro, um pronto atendimento, para ter uma avaliação mais aprofundada. São sinais de desidratação que precisa de uma ajuda superior, vamos falar assim, né? Exato. Tratação endovenosa, eventualmente. E sinais respiratórios também, aquela criança que está com falta de ar, respirando muito rápido, ou começa a
modificar a coloração dos lábios, das extremidades, já é um outro sinal de alerta também. E adultos? Quanto nós adultos, porque muita gente fala, eu tô com uma gripe ou um resfriado, vou ficando. Até onde que a gente pode tentar se cuidar, né? A automedicação. Como que é? Quando a gente deve procurar ajuda? Nos adultos, a gente já consegue controlar mais os sintomas. A gente sabe que ali do 3º, 4º dia de sintoma é super normal ter todos os sintomas de febre, dor de cabeça. Quando começa a se prolongar muito mais que isso, ou quando principalmente tem uma piora depois ali da primeira semana, depois de 7 dias está apresentando uma piora, ou chega a limitar também o dia a dia, aquele paciente que não consegue respirar bem, não consegue dormir bem, está se sentindo cansado, talvez está na hora de procurar o atendimento e ter uma avaliação mais aprofundada. Gripe, resfriado, bronquiolite. Temos vacinas? Temos para a gripe. A gripe, né, os sorotipos famosos aí que a gente já escutou falar, H1N1, H3N2, para essas a gente tem a vacina. As vacinações anuais aí. Exatamente. Embora nem todo vírus influenza, que é o causador da gripe, tenha a sua vacina específica. Mas esses sorotipos mais graves, a gente já consegue fazer a vacina e o controle. Agora, o resfriado, quando a gente fala resfriado, a gente está falando de uma doença causada por vários vírus. O mais comum, o rinovírus, mas adenovírus, vírus respiratórios em geral. Então, para esses, não tem a vacina porque é uma doença autolimitada. Ela se cura com o tempo. E a recomendação? Entrada do frio, inverno. Manda esse povo se vacinar? Para gripe, sim, com certeza. Tá, então lá, Bela Saúde e Informação. Favor procurar um posto de saúde, é gratuito para fazer a vacina. Porque você vai prevenir gripes graves, principalmente crianças pequenas, idosos. Você previne muito pneumonias, sinusites, meningite. O doutor teve um caso grave em família. Importante a vacinação. Porque o pessoal, Cris, com essa história de politicagem, vacina de Covid, deixou muito de vacinar para gripe. Todo ano o pessoal vacinava. Não vou mais vacinar de gripe. Como se o coronavírus fosse, já tomei 2 doses, não preciso tomar as doses. Não, não tem nada a ver. É influenza, é um outro grupo de vírus. Tá? E você acha mesmo que teve essa diminuição do pessoal para vacina? O pessoal está vacinando menos? Acho que não. Acho que sempre teve uma resistência, e é um outro mito que é bom a gente falar, de que talvez a vacina do influenza causasse a gripe. E isso não é verdade. A vacina é feita por vírus mortos, então é impossível a vacina causar a doença. O que acontece é uma grande coincidência. Ela é aplicada justamente na fase que vai começar a circular mais vírus na comunidade. Então, é comum, às vezes, a pessoa se vacinar da influenza, da gripe, e ter um resfriado comum. Isso é bem comum acontecer. A gente fala, Cris, numa empresa com 1000 funcionários, não vacinação, você tem uma faixa alta de virose e falta ao trabalho e absenteísmo, que a gente fala. Quando você vacina esse grupo inteiro, as empresas fazem isso, dão umas vacinas, o grupo de falta é muito baixo. O mesmo acontece na população. Lógico que às vezes até vacinado, um ou outro vai ter. Eu tomei a vacina e tive. Sim, porque é impossível, são bilhões de vírus. É impossível você fazer numa vacina todos os sorotipos. Ou a pessoa pega um contato com alguém que estava lá no Amapá, que é um vírus diferente, e teve contato e vai ter a virose. Mas o que eu escuto falar muito, o doutor falou um ponto aí, que o pessoal fala, acha que a vacina dá gripe. O que eu escuto falar muito não é que a vacina dá gripe, que vamos supor, tomou a vacina e tem uma gripe. Essa gripe parece que ficou bem mais forte. E o pessoal fala, está mais forte porque eu tomei a vacina. Isso também é mito, né? Mito. Então não tem nada a ver a gripe vir mais forte porque tomou vacina. Não. O sistema imunológico dela está trabalhando, está produzindo aquele anticorpos ali para influenza, e também já está trabalhando para esse resfriado, esse novo vírus que está causando esse novo sintoma nela. Doutor, acho melhor, vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saiam daí.
Raízes, farmácia de manipulação. Há mais de 30 anos no mercado, é sinônimo de credibilidade e sofisticação. Atuando com o que há de mais moderno e com ativos da mais alta qualidade quando o assunto é manipulação de fórmulas. Com uma equipe altamente qualificada, garantindo sempre qualidade, segurança e eficácia em nossas formulações. Além disso, também oferecemos uma variedade de produtos personalizados para você ou para presentear alguém especial. O nosso objetivo é fornecer a cada paciente atendimento exclusivo, promovendo saúde e bem-estar a você, nosso cliente. Somos a Raízes Farmácia de Manipulação. Estamos de volta no Bela Saúde, nesse bate-papo aqui com o Dr. Vitor, aprendendo mais sobre viroses. E quantas viroses existem, né? A gente está aqui, o programa teria que ser muito extenso a gente falar sobre todas elas. Mas vamos falar uma que é de estomatite, né? Que são aquelas aftas que tem na boca. O que provoca a estomatite? Também uma infecção viral, né? Você ocorre ali aquela inflamação da mucosa oral, e aí formam certas vesículas. Quando essas vesículas estouram, elas liberam bastante vírus, ali carga viral, e nessa vesícula que estoura forma uma afta, que é bastante dolorosa, a criança reclama bastante, deixa de comer, né? E também, o tratamento é mais sintomático mesmo, medicamentos para dar uma amenizada na dor, até o organismo se recuperar. E por que quando dá a primeira vez na criança é mais grave? É por conta justamente da imaturidade do sistema imunológico. Aquela criança ela tem pouca proteção. Então, à medida que a criança entra em contato com outros vírus, vários vírus, né, ela vai criando anticorpos específicos para quando ela tem contato de novo, o próprio organismo dela já vai se defender, já vai combater aquele vírus, gerando bem menos sintomas. Seria o herpes vírus, né? O herpes vírus é um dos vírus causadores da estomatite. Um outro que a gente já falou é o próprio Coxsackie vírus, também que gera a síndrome mão-pé-boca. E aquele herpes que a gente vê que dá aquela dor, que a pessoa mais de idade tem bastante, tudo, também é uma virose? Também é uma virose, chamado herpes zoster. É uma doença mais da pele, né? Da pele. Mas o mesmo herpes pode gerar aquela herpes labial, é o herpes simples tipo 1, que gera aquela doença do lábio. E você lembrou, as crianças tiveram catapora. A catapora, esse vírus que dá nessa criança, ele fica adormecido e anos depois ele é que vai causar o herpes zoster. Gente, olha só, não sabia disso. Vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo, né? Exatamente. Doutor, termos médicos: rinite, faringite, bronquiolite, pneumonia que se fala, laringite. O que são esses termos? Então, num termo para leigo, para entendimento. Num termo geral, quando você tem esse sufixo, né, essa terminação "it", significa inflamação. Então, dos vários pontos anatômicos que a gente tem, a inflamação daquele local. Rinite, faringite, laringite, bronquiolite, pneumonite, né? Agora, a causa pode ser de origem infecciosa ou não. Dentro das causas infecciosas, aí temos as virais, que a gente está falando hoje. Muita gente, né, em criança, quando recém-nasceu, até teve, né, não sei se chegou a ser um surto de bronquiolite em bebês. Bronquiolite é a inflamação dos bronquíolos. Bronquíolo é como se fossem túneis que levam o ar até o finalzinho do pulmão, onde vai acontecer a troca do oxigênio. Então, nesses bronquíolos, que já são estruturas bem pequenas e finas, eles ficam inflamados, então eles ficam mais estreitos e formam muito muco também, gerando uma dificuldade respiratória na criança, bem importante. Ela é importante até os 2 anos de idade, aliás, é a causa mais frequente de internação em crianças até os 2 anos de idade, e pode, infelizmente, gerar um quadro bem grave. Porque parece que agora estava tendo um surto, muita gente, eu não sei se não tinha prestado atenção, agora como eu tenho neto, eu presto atenção em tudo, mas eu vi muito casos de bronquiolite em bebês. Realmente teve esse aumento? Sempre tem, principalmente nessa época do outono. Os pediatras falam bastante que a época do outono é uma época que tem criança doente, quadros graves. Como o clima está mais seco, gelado o ar e o pó fica sem chover, então imagina, põe suspensão,
friozinho, seco, poeira andando, isso piora muito o grau de infecção, né? E até os pediatras, no caso, estavam recomendando bebês recém-nascidos a não ter contato com tanta criança de fase escolar, por causa da bronquiolite, que realmente é uma coisa séria em bebês, né, recém-nascidos. Sim, porque o bebê ele não tem praticamente nenhuma proteção. Ele, claro, absorve alguma proteção da mãe através da placenta e através do aleitamento, mas ainda tem um sistema imunológico muito imaturo. Então, à medida que ele vai tendo alguma proteção, aí ele é recomendado ter o contato com as outras crianças. Vitor, para ficar bem claro, mando a criança mais cedo para a escola para já pegar tudo que tem direito ou espera um pouco mais a imunidade dela? É uma questão polêmica, né? O pessoal está perguntando. Infelizmente, nem todo mundo tem esse privilégio de optar, né? Mais cedo, mais tarde. Mas, falando de uma forma assim, imunológica, é claro que se você puder adiar um pouquinho, é sempre melhor. Porque essa criança já vai ter o contato, não com aquele monte de criança, mas com alguns parentes, alguns familiares, e aí ele vai tendo essa maturação mais imunológica aos poucos, do que chegar numa sala de aula, às vezes com 10, 15, 20 outras crianças, com vários vírus de diferentes formas, né? E ter tudo de uma vez, vamos dizer assim. É complicado, né? Como você diz, nem todo mundo tem esse privilégio, né, de poder segurar a criança. Porque hoje os pais trabalham, então Fernanda com 1 ano e meio, escola. Sim, então. E hoje são várias crianças que a partir do 6º mês já começam a frequentar a creche. E dessas viroses, qual que é a mais grave que uma criança pode ter? Na verdade, os vírus eles podem criar um quadro grave independente do vírus. Igual, voltando no exemplo do meu filho, o Guilherme, ele teve um vírus comum, um vírus de resfriado comum, só que ele inflamou a meninge e o encéfalo, e aí gerou um quadro mais grave, né? Meningoencefalite. Meningoencefalite. A gente sabe assim que os quadros mais graves, as viroses mais graves da infância, sarampo, catapora, já tem um bom controle através da vacinação. Então, resta os vírus respiratórios que às vezes podem complicar com quadros mais graves. Por exemplo, uma meningite, uma pneumonia. Isso. Uma coisa mais grave, né? Exatamente. Agora uma pergunta assim, como mãe, como vó. Vamos supor, a gente fala, não deixa a criança andar descalço no chão frio. Isso realmente pode favorecer o vírus? Essa friagem que diz, não, então deixa tomar vento, não deixa isso, agasalha bem. Isso realmente pode aumentar a chance de ter o vírus, essa virose? A gente sabe que a hipotermia, ela diminui o trabalho do sistema imunológico, sim. Então, como a criança ela é pequena, ela tem uma superfície corporal maior, então ela se resfria no sentido de abaixar a temperatura corporal com mais facilidade. Então tem uma certa verdade nisso, sim. E idade também, né? Porque o pessoal mais velho não gosta de tomar nenhum ventinho, nada, por causa de ter escorregão, vento nas costas. Vento nas costas. É o medo dos idosos. Exatamente. E dos idosos já tem uma certa... A chance de complicar também é mais fácil, né? E as doenças crônicas, principalmente. Por conta das doenças crônicas já tem ali, já traz na bagagem. Então isso é verdade, esse vento nas costas é verdade, dos idosos. Bom, H1N1, H3N2, duas viroses aí, bem frequentes no nosso meio. Diferenciação de uma para outra, exame de sangue. Eles fazem o exame, o PCR, né? Para você diferenciar o sorotipo daquele influenza. Mas isso no quadro clínico traz pouca diferença. Porque na prática, Vitor, se usa quase nada, porque o tratamento é o mesmo. tratamento eu estou com H3N2, H1N1, o que vai mudar no tratamento? No tratamento nada. É mais para questão de pesquisa, de sorotipos, para fazer pensando já numa vacinação do ano seguinte. Posterior, tá. E tem algum medicamento específico para tratar essas H1N1 e H3N2? Tem o oseltamivir, que é o Tamiflu, que é o nome comercial Tamiflu. Ele é utilizado nesses casos de influenza, nos casos mais graves, né? E ele é indicado para uso já nas primeiras 48 horas. Se você conseguir
já entrar com a medicação nas primeiras 48 horas, você tem um encurtamento da doença e os sintomas são bem mais leves. Então, logo no início da virose, no caso com diagnóstico, você já inicia a medicação. Por um quadro de influenza. Perfeito, E com quais diagnóstico. são os sintomas do H1N1 ou do H3N2? Quais são esses sintomas? A influenza ela tem como característica já um início bem súbito, aquela febre alta, aquela dor no corpo, bastante tosse, congestão nasal, com dor de cabeça também, né? E às vezes podendo ter um quadro respiratório mais importante, como uma falta de ar, uma tosse mais importante. E outra pergunta que sempre surge lá. Virose, tem gente que já tem tudo, tem vias aéreas superior, tem intestinal. Quando pega intestinal, a diferenciação, para o pessoal saber lá em casa, quando é infecção intestinal viral ou infecção intestinal bacteriana? A infecção bacteriana já é um quadro mais grave, né? É muito comum apresentar sangue nas fezes, também muco, né? E costuma ser também um quadro mais prolongado, né? E aí tem que entrar com um tratamento específico, que é o antibiótico. Então, nesses casos, uma vez bacteriana, antibiótico, que, de novo, não é para usar antibiótico em virose. Importante falar isso. Não, né? não para tem não ter nenhuma resistência a tal. Hidratação de novo, no caso também. Hidratação né? essencial, Sim. Cris. Nesse caso de infecção também. Floratil, não precisa dar antibiótico, é virose, vamos pensar, intestinal, ou vírus dando diarreia e quadro intestinal. Floratil é bem indicado? Ajuda a restabelecer a flora Os abdominal. probióticos também, né? O floratil é um probiótico. probiótico, né? Isso. Então ele ajuda a restabelecer ali a flora natural do intestino. Que você numa diarreia está perdendo muito. Exatamente. Então, por isso, lembrar de tomar a dose certa. O pessoal toma subdose frequentemente. Não sei se tem medo de dar, toma subdose. Gatorade, para hidratar, que nós não falamos dele ano passado. Você falou de isotônico e isotônico. tal. Tá? Funciona bem. O Gatorade é um O isotônico, pessoal gravar lá também. funciona bem. O refri, você falou certo, mas tem gente que se dá mal por causa do gás ou do efeito, né, do refrigerante. Agora vamos voltar um pouquinho nas vias aéreas superiores. Nós falamos de intestino. Agora Eu estava falando lá de intestino, vamos falar um pouco agora. questões dele. O que muita gente tem reclamado também é essa tosse, que acha que é uma laringite, Tem mas uma gripinha e fica aquela tosse residual. fica, que não vai embora, fica várias semanas. Como é? Continua a virose ou é... O que é? Uma consequência da virose? É um fundo alérgico. Fundo alérgico. É um resultado da É uma infecção laringite viral. que ficou, apareceu? Então, tudo isso que vocês falaram pode acontecer. Na grande maioria das vezes, o que acontece? O vírus ele inflama aquela mucosa respiratória, desepiteliza, é como se ficasse, vamos falar no termo, uma carne viva ali. Raspou, então fica na carne viva. Então, à medida que tem o fluxo de ar seco, vai produzir a tosse, vai produzir aquela irritação, podendo, por infecção secundária, que a gente chama bactéria ali da própria flora respiratória, se instalar ali e gerar uma infecção bacteriana secundária. Então, tudo isso pode acontecer. Algumas vezes a gente precisa usar o antibiótico nesses casos de infecção secundária, outras não. Outras é hidratar com a inalação, só com o soro fisiológico, e esperar a repitelização, a cicatrização dessa mucosa. Eu, como farmacêutico, não sei se o doutor, porque é a coisa mais natural. Eu gosto muito do própolis. Ele ajuda mesmo? É um anti-inflamatório natural. Ajuda sim. Ele tem aqueles potenciais ali de diminuir a inflamação. A gente sabe que não cura, mas ajuda. Com certeza. Sintomático, né? Exatamente. Mel. Também entra na mesma categoria. Um anti-inflamatório natural, bem aceito pelas crianças. Criança adora mel. Então pode ser usado também. Porque ele dá uma sensação, para quem está com essa garganta irritada e tal, ele dá uma sensação boa, o mel, exatamente, né? ele cria ali uma capa ali. Nós estamos falando já uma coisa que também muita gente tem dúvida, a diferença entre uma laringite e uma faringite. Que muita gente, qual que é essa diferença? Então, são dois órgãos que a gente tem aqui no pescoço. A faringe é o espaço ali que compreende entre a boca e o esôfago. Então, o principal sintoma de uma faringe inflamada é a dor. Aquela dor que, na hora que engole, parece que até saliva não passa ali.
Seria a garganta inflamada. A garganta inflamada, justamente. A laringite é o órgão, né, responsável pela nossa respiração e a nossa fonação. Então, ele pode gerar dor também, mas é menos frequente. E os sintomas principais são a rouquidão, né? A pessoa fica, às vezes, até afônica mesmo. E, em casos mais graves, pode até gerar uma dificuldade respiratória. Com mais a perda de até voz mesmo, né? Não fala nada. Fica afônico. Outra pergunta. Olha quanta pergunta nós estamos fazendo pro doutor, coitado, uma bombardeando de perguntas. Estou adorando aqui de lá do pessoal de casa. E o Sudalé falou, quando ele foi fazer o programa, ele falou, meu Deus, vai ser muita pergunta, isso não tem jeito. Olha, toda vez que eu fico gripado, eu vou lá, eu chupo mais laranja, ou eu como kiwi, ou eu compro lá uns comidinhos de vitamina C, efervescente ou comprimido e tomo. E aí, melhora mesmo? Não, é um mito. A vitamina C tem vários estudos. Agora me deixou triste, porque eu amo a vitamina C. Ela gosta. Que ela não influencia diretamente. Mas a gente sabe que qualquer reposição de vitamina pode ajudar no sistema como um todo. Mas especificamente para pode combater aumentar a doença, imunidade, né? Poderia, né? interfere muito pouco. Né? Mas o que acontece? Na hora que você toma vitamina C, você também está se hidratando, você também está consumindo frutas que têm outras vitaminas, outros nutrientes. Quando você chupa mais laranja, você está fazendo hidratação, nutrientes e vem um pouco de vitamina C. Eu sou adepta da vitamina C da laranja, meu Deus. Gosta. E tem um outro lado interessante. Se você acredita piamente que a vitamina C te ajuda a imunidade, você tem aquele lado que a gente sempre fala, o paciente acredita que vai melhorar, ele já começa a melhorar. O efeito então placebo. Tem o lado placebo da medicação, funciona. E agora nós estamos com uma virose, tipo uma gripe, um resfriado. Você acha que pode continuar fazendo uma academia, uma atividade física, ou é melhor dar uma esperada? Qual que é a atividade física em relação à virose? Então, a gente sabe que a atividade física extenuante, ela baixa também o sistema imunológico, ela tem esse potencial. Então, a gente sempre recomenda, no quadro de uma virose, está se sentindo indisposto, faz um repouso, alguns dias de descanso, dá mais atenção à hidratação, à alimentação, vai ajudar bastante. Então, nesses casos, a gente não recomenda, assim, atividade física mais pesada, extenuante mesmo. Fazer alguma coisa, tipo uma caminhada, alguma coisa, não vai fazer mal nenhum e pode até ajudar. Mas atividade física mais extenuante, sim, realmente não é bem comandado, não. Outra dúvida. Temperatura. Que hora intervir? Seja ela de fundo intestinal, ou virose, ou o que seja. O pessoal pergunta muito em casa, qual é a hora que eu devo tratar uma temperatura? Porque a gente discute muito. A temperatura é uma resposta natural do organismo ao agente infeccioso. Ou seja, eu estou criando resposta imunológica, ela é bem-vinda, mas tem um ponto que ela pode ser maléfica. Então, que hora que eu devo intervir? Acima de 38 ela já começa a preocupar um pouco mais. A gente sabe, como você falou, a temperatura mais alta ela vai ativar ali alguns mecanismos do sistema imunológico que vai combater melhor aqueles vírus, né? Mas acima de 38, 38,5 já começa a gerar uma certa preocupação. Nada assim que leve ao desespero, que tem que baixar na marra, mas é importante medicar até para o paciente se sentir confortável também. Mas uma criança, uma criança não pode medicar antes, uma mãe esperada a 38, a mãe já está desesperada, está descabelada, a avó então nem se fala. Tem um pessoal mais natural que o pico de temperatura ele é estimulante do sistema imunológico. Isso é verdade. O pessoal da homeopatia defende muito isso. Mas acima de 38 não vai dar um remedinho. Por isso que eu fiz a pergunta, a grande briga é convencer as mães de ver aquela criança com febre, e as avós, né? Convencer aquela criança que está com febre, às vezes tremendo de frio, você não espera ainda, não medica. De falar é fácil, quero ver obedecer. Ai, não tem nada pior do que ver uma criança arrumadinha, quietinha. Eu acho muito difícil. Acho que isso aí você não vai convencer uma avó, não. Outra questão. As crianças menorzinhas costumam ter infecções mais graves mesmo? É um conceito na medicina? Você falou já o termo, imunidade mais jovem, mais precoce. Mas isso é comum?
O que acontece? É questão até de estatística. A criança mais nova, ela tem mais infecções. A gente sabendo que de todas aquelas infecções, uma minoria vai evoluir para um quadro grave, a criança que tem várias infecções, em algum momento ela tem esse potencial de ter uma infecção mais grave. Mas é porque ela tem vários episódios, né, seguidos, e aí um deles pode acontecer de ter um pouco mais grave, sim. E também a questão da maturidade imunológica, né? Não criou aquela bagagem imunológica para combater os vírus. Entendi. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Nosso bate-papo está aprendendo muito aqui. Olha, tudo que o doutor está falando, eu vou levando para o lado de avó. Arthur e Pedro. Eu fico pensando nas crianças. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não saiam daí. Saúde não espera. Contrate já seu H-Saúde com carência zero. Carência zero para consultas e exames simples em todos os planos. Precisou? Já pode usar. H-Saúde só cresce. Unidades em Matão, Araraquara, Américo, Itápolis e Tabatinga. Contrate agora 0800 041 6595. Carência zero H-Saúde. Porque saúde não espera. H-Saúde. ANS 41649, dígito 5. Estamos de volta no Bela Saúde, nesse bate-papo aqui com o Dr. Vitor. E hoje, doutor Vitor, até conversando onde eu me arrumo, mandar um beijo grande para a Salete. A gente está falando sobre a sua especialidade, otorrinolaringologista. O nome já é difícil de falar, né? Além de nós estamos falando de viroses, tudo isso que é da sua área, que a senhora atende no consultório. Quais mais as especialidades, o que abrange a otorrino? Sim, a otorrinolaringologia, ela abrange ali o cuidado das doenças do nariz, ouvido e a região cervical, que aí engloba a faringe e a laringe. E aí a gente trata também doenças relacionadas a distúrbio do sono, também a parte do labirinto, que faz parte do ouvido. Então, todas as doenças de origem vestibular, a gente também atua nessa área, e tanto de forma clínica, né, como cirúrgica também. A otorrino, ela também é uma área que faz essa parte cirúrgica. Quais são as cirurgias que o senhor está mais acostumado, mais específica? O carro-chefe do otorrino é realmente a cirurgia da garganta, né? Das amígdalas, da adenoide, que acomete as crianças hoje. A grande maioria, amígdala e adenoide. Isso. Hoje ainda é comum tirar? É a segunda cirurgia mais realizada no mundo, só perde para hérnia. Então, ainda hoje faz bastante. Mudou um pouquinho o perfil. Antigamente era feito mais por conta de infecções, hoje mais por obstrução respiratória. Porque as meninas tiraram, fizeram, né? A Fernanda fez. A Marcela muito, a Fernanda bem novinha, a Marcela mais idosa. E já fizeram. Então, agora você falou também aquela parte, vamos supor, pessoas têm vertigem, tontura, também essa área também? A gente também atua nessa área, porque o labirinto, o órgão vestibular, ele faz parte do ouvido interno, então é muito comum o paciente ter a tontura, mas associada a sintomas também de zumbido, perda auditiva, então isso acontece bastante também. Zumbido e perda auditiva vai muito no otorrino, que aí gera audiometria, outros exames para você investigar. Nós estamos numa cidade industrial, tem muita perda de audição por ambiente de trabalho, isso existe, né? Hoje são regras que não tinha no passado, que era obrigado os exames anuais de audiometria, tem pouco tempo, perto do tempo de indústria, né? Vamos assim falar. Sim, a gente vê bastante paciente com essa queixa, né? Que tem esse longo histórico aí de exposição a ruído, então a gente acaba acompanhando também. Olha, você vê, gente, muita gente não sabia como é vasto, como é grande, né? Eu mesmo não sabia de tanta... E cirurgia de ouvido, você tem feito alguma coisa aqui? Temos sim. A gente faz com certa frequência, ouvido, nariz, tudo que engloba a parte de otorrinolaringologia geral, a gente tem feito, sim. Desvio de septo? Desvio de septo, alteração do nariz. Tá. Pessoal de apneia do sono, você pega muito? Também a gente faz
faz essa parte, o diagnóstico, né? Diagnóstico se é apneia ou não, e o tratamento também, sendo ele clínico ou cirúrgico. E o doutor, você sabe, está atendendo lá no consultório junto com o Scudeler, já vai fazer um tempo, né? Falei que deu uma parceria que deu muito certo lá, né? O Vitor é muito tranquilo, muito gente boa e... Sabe que sua as secretárias esposa, que solucionaram, falou, doutor, pode, ele é gente boa. Essa é a história. Vamos completar um ano aí quase já, estou bem feliz. A sua esposa, ela atua em que área? Ela é anestesista. Anestesiologista. Ixi, tô precisando trazer ela aqui também. Já falei para ela uma vez que eu vou trazer ela aqui pra gente conversar sobre... Anestesia é um bom tema. É um bom tema pra gente... Vamos combinar, ela vai adorar. Aqui nisso. Agora eu gostaria que o doutor deixasse, como estamos começando o inverno, naquela época está começando as viroses, não só viroses, eu acho que muita área da otorrino que nós estamos falando aqui, deixasse um recadinho para quem está em casa. Conselhos. Conselhos, né, dessa época do ano. Sim, essa época do ano ela é bem característica. Tem realmente uma circulação dos vírus, as crianças elas ficam mais doentes, né? E é importante a gente sempre estar atento aos sintomas, né? Isso que a gente conversou aqui hoje. É muito importante tentar aprender os sinais de alerta, né? De desidratação, de insuficiência respiratória, para conseguir atender aquela criança no tempo certo, né? A gente sabe que os prontos atendimentos, prontos-socorros ficam bem cheios e até acaba dificultando bem o atendimento. Então, usar a tecnologia também, né? O WhatsApp, o telefone, para mandar uma mensagem, olha, tá assim, o que a gente faz? Precisa ir aí? Procuro um pronto atendimento. Isso ajuda bastante também. E as orientações gerais, né? Se alimentar bem, descansar bem, se proteger, continuar com os cuidados de higiene que a gente falou, essa herança do Covid. Né? Boa herança no sentido de asepsia, limpeza. Continuar com esses hábitos, né? Que isso tende a diminuir bem, pelo menos os casos mais graves. Prevenção. Prevenção. Essa é a chave. É como qualquer outra, né, outra especialidade, prevenção sempre, né? E nós estamos chegando nesse inverno, não tem como, né? Sempre vai ter aquela virosinha. Eu mesmo peguei uma tosse, não sabia se era laringite. Ela vai, ela vem, mas está aí. Amiga de sempre. Vamos ao sorteio. Até queria, parabenizar a Carol. Fez tanto sucesso. A Carol fez esse kit pro Dia das Mães. Mas o sucesso foi tão grande que a Raízes continuou fazendo o kit. Então você pode presentear uma amiga, né, a sua mãe mesmo, uma tia, uma avó. Linda, é um creme para mão com sabonete, todo artesanal, feito pela Raízes. Parabéns às meninas, tá lindo, lindo. Eu mesmo presenteei várias amigas com esse kit, achei uma graça. Vamos ao sorteio. Vamos ao sorteio, quem Victor, vai ganhar mexe esse bastante kit? lá no Pega fundo, aí, Victor, acha alguém. Quem vai ganhar? Vamos ver quem que é o sortudo ou a sortuda. Vamos ver. Aí. Deixa eu ler aqui. Papelzinho pequenininho. Maria Isabel Dias. Maria Isabel Dias. Parabéns, Maria Isabel. A Raízes vai entrar em contato com você. Você vai poder pegar o seu kit lá na Raízes. E parabéns por ser cliente Raízes também. Porque o sorteio é das clientes da Raízes. E agora nós estamos chegando ao final de mais um Bela Saúde. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, de estar aqui com a gente, é sempre muito bom. Um beijo grande para você que está em casa nos assistindo, é sempre bom. Quero mandar um beijo para Fátima Monazzi, que está sempre nos assistindo. Fátima, um beijo grande para você, fica com Deus. Ama a sua família, viu? Scudeler, agora você que gosta sempre de encerrar. Isso, os recados são muito cuidado nesse inverno. Né, como a gente sempre fala, cuidado no verão, tem que ter cuidado no inverno. Porque as doenças respiratórias estão aí, são graves, precisa cuidar. Acho que o motivo do programa tem muito sentido, Vitor, porque a gente vê aumentar mesmo, e paciente atrás de paciente, um caso, outro caso. Cuidado com o abuso de antibiótico, que isso é a automedicação. Graças a Deus que virou proibido, né? Senão o cara pedia no balcão. Hoje ainda tem gente que consegue comprar no câmbio negro aí, que a gente fica até brigando. Quando você vai precisar usar antibiótico, ele não está ali disponível mais, pelo menos para aquela pessoa, porque ela já criou resistência àquela bactéria. De novo, é gripe. Gripe não é antibiótico. Importante falar isso, né? Então, esses cuidados são importantes. O Dr. Vitor já passou essas informações. Eu acho que tem que ficar gravado.
como eu sempre termino, que nós tenhamos uma boa noite e uma semana abençoada. Boa noite, fique com Deus. Até a próxima quarta-feira aqui no Bela Saúde.